Olá, olá! Hoje, quarta-feira, que bom que você ainda está aqui com a gente, que bom que estamos estudando juntos, espero que você tenha crescido, que você tenha tomado decisões importantes já essa semana em relação à sua vida financeira, em relação à sua fidelidade, e você vai perceber que as bênçãos do Senhor virá sobre a sua vida. Bom, hoje, como eu já disse ontem, nós vamos estudar sobre dízimo, sobre lucro bruto ou o líquido. O que acontece? Quando você recebe o seu salário, você percebe que você tem ali um salário bruto, um salário que é inteiro, integral. Mas com o que você pega na mão, não é tudo o que está no seu holerite. Ali no seu holerite tem descontos, vários descontos de impostos, do governo, etc. e tal. A grande questão é a seguinte: nós temos que tirar o dízimo do bruto ou nós temos que tirar o dízimo do líquido? Bom, é verdade que a Bíblia ela não tem nenhum mandamento específico de como fazer isso, até porque naquele tempo não era dinheiro que o povo levava, mas sim era, a não ser no Novo Testamento, né, eles levavam ali, já existia o dinheiro, mas geralmente eles levavam o fruto da terra, então não tinha muitas questões em relação a isso. E talvez fique mais fácil para um empresário, por exemplo, porque o empresário está produzindo ali algum produto, né, e ele tem o seu gasto, por exemplo, tem o seu lucro inteiro, só que desse lucro ele vai ter que tirar uma parte para o que ele gastou para produzir, e para vender, e para distribuir, enfim. Então o que sobra daquilo ele vai tirar o dízimo. Mas e o trabalhador assalariado, como é que ele faz? Bom, existe aqui, a lição da Escola Sabatina nos trouxe uma questão bastante interessante, que é não seria um voto, mas seria um conselho da Associação Geral dos Adventistas, princípios e diretrizes sobre o dízimo. Isso aqui para nos orientar, para nos ajudar. Diz o seguinte: o dízimo deve ser calculado sobre a renda bruta do assalariado, ou seja, total, antes do desconto, antes das deduções requeridas por lei e outros descontos. Isso inclui impostos que provêm de serviços e benefícios aos cidadãos. Contribuições para o INSS podem ser descontadas. Então aqui está você vai encontrar aí na sua lição esse conselho que você pode seguir. Mas eu gostaria de levar você a pensar no seguinte: uma vez eu escutei um pastor, nem adventista ele é, mas ele disse algo interessante, né? Ele também chegou para ele a pergunta: pastor, temos que tirar o dízimo de onde? Do bruto ou do líquido? Talvez quando você faz essa pergunta, você tem que orar um pouquinho para ver as intenções do seu coração. As intenções do seu coração. Porque talvez a sua intenção seja certa. Olha, se é isso ou aquilo, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o correto. Não importa se é do bruto ou se é do líquido, mas eu gostaria de descobrir qual era a vontade de Deus. E se você tem essa intenção no seu coração, parabéns. Mas a verdade é, esse pastor disse isso, se você faz essa pergunta, talvez você nem deveria dar mais o dízimo. Porque a intenção do coração de uma pessoa que talvez faça essa pergunta, ela quer saber quanto menos ela tem que dar sem ela incorrer em pecado. Sabe aquela história de quanto eu posso chegar perto do precipício sem cair dentro do precipício? Quanto que eu posso, qual o menos que eu posso dar? E se essa é a intenção do seu coração, talvez você tenha um coração ganancioso, um coração que realmente necessita ser transformado. E por isso que a lição ela traz a história aqui de Elias e a viúva, onde Elias ele pede para a viúva dar para ele servir a ele primeiro e depois Deus proveria para ela, e ela realmente serve o profeta primeiro e depois ela tem muitas bênçãos. Então isso nos ensina que a nossa entrega ela deve ser realmente total, ela não deve ser com reservas, ela não deve ser, olha, será que se eu tirar mais um pouquinho daqui, se eu descontar, e tem pessoas aí que de repente, bom, eu pego meu salário, mas eu gasto com água, eu gasto com luz, eu gasto com isso, então dá o dízimo só daquilo realmente que ficou na mão, né? Depois de eu pagar todas as minhas contas, o que sobrou? Sobrou R$100, bom, é isso que eu tenho para dar de dízimo, então é R$10. Então a gente tem que pensar um pouquinho sobre as intenções do nosso coração. Como eu disse, a Bíblia ela não fala sobre isso, não existe nenhum texto bíblico dizendo, olha, do bruto ou do líquido. Isso é uma decisão muito pessoal. A igreja tem um conselho sim, de que deveria ser do bruto, do total, mas você busque
no seu coração, quais são as intenções do seu coração? Diga a Deus: Senhor, esquadrinhe meu coração, vê se há nele algum caminho mau. Vê se quando eu estou entregando só do líquido, isso é uma forma de eu querer lucrar, ou de ganância, ou de avareza, ou alguma coisa do tipo. E eu tenho certeza que Deus ele vai tocar no seu coração, e dando do bruto ou dando do líquido, Deus ele vai abençoar a sua vida, dependendo do que realmente você, da experiência que você tem vivido com Ele, tá bom? Então, quarta-feira terminou, amanhã nós voltamos e vamos falar sobre o dízimo honesto e fiel. Fidelidade é uma marca registrada do cristão verdadeiro. Encontro você amanhã, então, quinta-feira.